Ai, tudo bem? Olá, professora Elizabeth. É uma alegria estar aqui com vocês. É uma alegria recebê-lo também, né? É um prazer tê-lo aqui conosco, nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo, de diálogo com diversas pessoas, pesquisadores, docentes da educação básica, do ensino superior, para tratar da Carta da Terra, não é? Então, hoje nós estamos recebendo o professor doutor Josenir Lopes Detone, que é doutor em filosofia pela Unicinos, com estágio doutoral, academic visitor na University of Oxford, na Inglaterra, pós-doutorado em filosofia na Pontifícia Università Gregoriana, em Roma, possui graduação e licenciatura em Psicologia e Filosofia, mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Nacional de Brasília, possui registro profissional de jornalista, é professor associado da Universidade Federal de Rondônia, detentor do título honorífico de cidadão de Rondônia, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, e com experiência nas áreas de educação, psicologia, filosofia, com ênfase em ética, bioética, filosofia da religião e filosofia política. Então, olha só, com esse currículo riquíssimo, né? Nós certamente aproveitaremos muito aí do diálogo, né, consigo. E eu gostaria de começar lhe perguntando sobre esse seu percurso pessoal, profissional. O senhor está aí na Universidade de Rondônia, né, que é um local assim, bastante atualmente, né, foco de bastante discussão, né, em função da floresta amazônica. Mas eu gostaria que o senhor começasse contando um pouco desse seu percurso, da sua aproximação com esse tema, da filosofia, da ecologia, enfim, professor. Poderia, Muito então, bem. contar para a gente esse seu percurso? Agradeço, professora Elizabeth, e também a professora Fabíola, aqueles que estão aí apoiando o projeto, né? Um excelente projeto. Parabenizo, então, também aí a iniciativa que a senhora está encabeçando, né? No sentido de estimular o diálogo no campo da educação sobre esse tema ambiental. Parabéns, é uma alegria, de fato, participar de uma iniciativa como essa, com pessoas tão gabaritadas. Muito obrigado. Da minha parte, eu vim ainda novo morar aqui na Amazônia. Rondônia é um estado da Amazônia brasileira, né? Vim novinho ainda, 7 anos de idade, vim morar aqui em Rondônia, numa época em que o governo federal, o governo brasileiro, estimulava a mudança, né? Estimulava o processo de colonização, de fato, né? Aqui da Amazônia. Havia uma política, quem estuda a Amazônia conhece um pouco mais, uma política do governo militar de ocupar para não entregar. Esse era o slogan, né? Era necessário ocupar a Amazônia para que a Amazônia não fosse entregue a outros países. A gente nem estava ciente muito disso, sabe? O que havia era uma distribuição de terras aqui para aqueles que quisessem vir morar na Amazônia, né? Anos 80, ainda meados dos anos 80, 84, 85, não tinha ainda nenhum destaque à discussão ambiental no Brasil e no mundo, né? Era coisa para especialistas apenas, né? Então, viemos aqui e para a senhora perceber como era na época, se você tomasse posse da terra que o governo lhe dava e em 2 anos não tivesse desmatado metade da área, você perdia a área. Então, a noção que se tinha da relação homem-meio ambiente, né? Homem-natureza, era uma noção de utilização de recurso natural mesmo, né? Não havia uma perspectiva de conservação, não. Pelo contrário, quanto mais fosse desmatado, melhor, né? A noção de desenvolvimento como aquele poder sobre a natureza. Então, viemos para cá,
Meus pais já eram professores universitários, e então acabei caminhando um pouco nesse sentido, né? Para não alongar muito a minha história pessoal e podermos discutir mais conceitos, no meu doutorado, eu fiz mestrado na UNB, uma época também que aqui não havia pós-graduações. Meus pais foram os 2 primeiros mestres a dar aulas de filosofia no Estado. Então, era um período assim, né, muito difícil para pós-graduações. Ambos estudaram em Campinas, mas era muito difícil a gente fazer pós-graduação aqui. Aliás, hoje temos um mestrado em filosofia que fundamos na universidade, né? Então, agora estamos tendo alunos que começam a produzir de maneira teórica mais profícua, né? Então, nesta época, eu tive que ir para Brasília e fiz uma ponte entre psicologia e filosofia no campo da saúde mental, na bioética, né? Então, estudando bioética, eu percebi também que a bioética, além de questões médicas, tratava de questões ambientais também. No doutorado, a minha intenção inicial era fazer filosofia do futuro. Como assim? Os filósofos tendem a fazer história da filosofia, né? Então, muitas teses são mais ou menos assim, o que um filósofo de 500 anos atrás achava de outro de 1000 anos atrás. Vamos ver este conceito de uma nova maneira, mas é mais ou menos assim. E eu entendia e entendo que nós estamos vivendo um momento em que a filosofia é muito importante. Só que o pensamento filosófico não está acostumado a lidar com o imediatismo, né? Um problema imediato, assim, e vamos falar dele e tal, e muito menos com uma aproximação futurística. Há quem brinque no campo da filosofia, então vocês querem botar uma bola de cristal e fazer filosofia a partir da bola de cristal, né? Estão querendo prever o futuro. Mas propus na tese a importância, a necessidade e a importância de fazermos filosofia a partir de hipóteses razoáveis sobre o futuro. Vários campos do pensamento fazem isso, a medicina faz isso, quando você pede um prognóstico para o médico, né? O que é que vai acontecer depois aqui da minha cirurgia, né? Ele não pode falar com certeza, mas ele tem um conhecimento razoável e pode lhe dizer, olha, é mais ou menos assim, né? Também na administração, estudos de estratégia de mercado, por exemplo, né? Nos governos, enfim. E aí essa proposta, apesar de um pouco polêmica aqui no Brasil, ela acabou sendo aceita na minha universidade, na Unicinos, onde eu estava fazendo o doutorado, e também, com grande alegria, lá na Universidade de Oxford, porque eles têm uma outra tradição mais pragmática de pensar as coisas de maneira aplicada, né? Então, vamos falar de filosofia aplicada. E aí, lá temos um instituto, chama-se Instituto para o Futuro da Humanidade, e está ligado ao Departamento de Filosofia, e presta serviço para alguns governos, inclusive. Então, esta intuição, esta vontade de falar sobre o futuro, filosofar sobre o futuro, por exemplo, pensar questões éticas a partir de um cenário mais ou menos razoável do futuro, acabou sendo aceito lá, e então entrei nesta seara. Como sou um professor aqui da Amazônia, né, um professor universitário na Amazônia, e olha que interessante, em vários lugares as pessoas perguntam, mas tem universidade na Amazônia? Há um grande desconhecimento sobre a nossa região. Eu, então, inclusive com
a influência do meu orientador, né? A senhora é orientadora também, né? Sei que está fazendo um bom trabalho. É muito importante um bom orientador para nos guiar, né? Na pesquisa, tal. Eu acabei decidindo, então, utilizar a minha vivência, a minha experiência de professor na Amazônia para fazer uma reflexão sobre o futuro, desde uma perspectiva ética, o futuro da nossa relação com o meio ambiente. Então, este foi o cenário inicial da minha tese, né, de doutorado. Depois podemos conversar sobre alguns conceitos. Quando retornei do doutorado aqui para Rondônia, para Porto Velho, que é a capital do estado, entrei em contato com alguns movimentos sociais que trabalham mais a fundo o tema do meio ambiente, da proteção ambiental, né? Agora já estamos mais ou menos aí no ano de 2017. E entrei em contato com um documento do Papa Francisco, chamado Laudato Si. Muito embora eu tenha sido seminarista na minha juventude, eu não tenho mais uma aproximação religiosa do tema, né, e do Papa. Me considero, assim, um amigo de algumas coisas que a igreja faz e um crítico de várias outras, né? Mas este tema e este documento, me dispus a lê-lo, né, me chamou bastante atenção, porque tinha bastante influência com aquilo que eu tinha, ou melhor, tinha bastante relação com o que eu tinha escrito também na tese de doutorado. E aí eu quis, então, me aprofundar mais nisso, uma vez que a Igreja Católica, ela, para crentes e não crentes, é uma instituição com grande impacto cultural no mundo, né? E uma das aproximações, talvez a aproximação hegemônica no Ocidente com relação ao meio ambiente, é a aproximação tradicional cristã, né, de que a natureza é um jardim, nós somos os únicos criados à imagem e semelhança de Deus, o resto está aí para que nós nos sirvamos, né? Então há um domínio assim entre do ser humano com relação à natureza que, infelizmente, no nosso tempo, com o avanço da tecnologia, está fazendo com que nós destruamos elementos básicos, inclusive, para a nossa vida. Então, achei bastante interessante. Era também um momento em que a igreja na Amazônia estava organizando uma reunião em Roma, chamada Sínodo da Amazônia, 2019. Sínodo da Amazônia. Então, eu escrevi um projeto. A Universidade Gregoriana de Roma é a primeira universidade dos jesuítas. Os jesuítas, como a senhora sabe muito bem, mais do que eu, têm uma grande influência na educação aqui no Brasil e nos países latino-americanos, né? Para o bem e para o mal. Mas, enfim, é um lugar importante de análise, de se estar para poder entender melhor as coisas. E eles me aceitaram muito gentilmente, gostaram da proposta de uma aproximação a esta discussão do sínodo que fariam lá. Então, eu fui como pesquisador e fui também como jornalista. E pude acompanhar mais de perto, como jornalista, as discussões do sínodo, tanto no campo pastoral, que não era meu foco, né? Aquela discussão sobre se as mulheres poderiam ou não ser sacerdotisas. Eu até dei umas apertadas lá nos bispos, nas perguntas e tal, se os padres poderiam... Essas questões não eram meu foco, mas estavam borbulhando, né? Mas havia uma outra discussão sobre a ecologia integral. O próprio sínodo tinha essas duas facetas. Sobre a ecologia integral, então, eu me debrucei e percebi que havia uma grande discussão em termos teológicos
o que é bastante interessante, uma mudança de perspectiva teológica dessa relação homem-meio ambiente. Havia grande discussão sociológica, a questão da justiça socioambiental, né? Mas não se trata apenas de falar das árvores, dos animais, mas também dos pobres, daqueles que mais serão afetados com problemas ambientais, né? Enfim, uma noção de justiça socioambiental, mas havia pouca aproximação filosófica, pouco embasamento filosófico, pouca teoria filosófica desenvolvida, né, sobre isso. E aí entendi que a minha contribuição poderia ser essa, e fui convidado para fazer uma conferência lá na Gregoriana, e nesta conferência, ao final da conferência, convidei aqueles que quisessem para formarmos uma rede internacional de filosofia ecológica integral. Eu acabei, então, batizando, né, esse esforço de fazer uma base filosófica, de estudo filosófico sobre o conceito de ecologia integral, e chamei disso de filosofia ecológica integral. Chamei as pessoas que estavam presentes, e continua sendo um chamado aí para todos os que quiserem participar, para formarmos esta rede internacional de filosofia ecológica integral. Hoje temos mais de uma centena de pesquisadores, da sua grande maioria mestrandos, doutorandos, já doutores, professores, né, que participam de discussões mensais sobre o tema. Não necessariamente sobre a ecologia integral, mas também sobre suas experiências no campo da relação com o meio ambiente. E, de maneira mais recente, avançando neste tema ambiental e amazônico, eu, por ter vivido fora do Brasil já em 4 países, morei no Peru, na Argentina, na Inglaterra e na Itália, percebi que... Bom, e nem precisa ir fora do Brasil, no sul do Brasil também há eu sou do Paraná, há uma má compreensão do que seja a Amazônia. Então, muita gente entende que na Amazônia não tem seres humanos, né? Ou então que existem só os indígenas originários, né? Aliás, é um problema sério esta questão dos indígenas. Nós estamos nos dando conta, essa que é a verdade, do massacre ocorrido no Brasil e que continua ocorrendo com relação aos povos originários. Mas, e é interessante, professor, só para fazer um parênteses nessa questão. Eu falando, professor. A ideia é mesmo ouvi-lo, mas só para fazer um parênteses, essa compreensão, né, é bastante equivocada do que seja Amazônia, do que seja os povos indígenas, ela também trazida para os currículos escolares de uma forma muito também estereotipada. Então, a gente tem aí a comemoração do Dia do Índio. Então, todo aquele estereótipo do que é o índio, você pinta criança, você faz um cocar de papel. Então, assim, você vai criando uma representação social bastante equivocada, estereotipada, que faz com que as pessoas, aí elas já adultas, mantenham aquela visão, aquela ideia estereotipada do que seja o povo indígena, e nem compreende a diversidade, né, do próprio povo indígena, a diversidade de línguas que nós temos, riquíssima, né? Enfim, então a gente tem ainda um currículo bastante ainda, eu costumo dizer assim que tem uma tradição que eu acho que ela vem, né, desde essa época dos jesuítas mesmo, de dizer, olha, o povo indígena é um povo que precisa ser catequizado, então eles precisam
A gente precisa trazê-los para a cidade. Então, algumas pessoas dizem: eles querem ter celular. Como que pode ser índio se usa celular? Como pode ser índio se usa carro 4x4? Caminhonete, caminhonete. Como pode ser índio? Então, veja, a gente aqui no Brasil está no momento, eu acho que é um momento precioso de fazer esse debate, de fazer com que as pessoas entendam que a gente precisa superar essa visão estereotipada, né? E essa incompreensão do que é este lugar que tão belo, né? Que é a região amazônica, e que a gente tem muito poucas informações, e quando elas vêm de uma maneira bastante atravessada, equivocada. Então, acho que sim, é bem importante que a gente convide professores e professoras a pensar e a pesquisar mais sobre isso, né? Acessar informações mais confiáveis, né? A este respeito, para a gente rever mesmo esse currículo. A gente precisa superar esse currículo, sim, não é? Perfeito, professora Elizabeth. É uma necessidade muito grande. A educação tem um papel fundamental. Depois, se a gente pudesse debruçar sobre cada um desses momentos, né? No caso, no doutorado, eu falei da importância da educação nesse aspecto. E a curricularização, como a senhora mencionou, é essencial, né? A gente tem uma aproximação aos temas do meio ambiente de modo transversal, e às vezes esse modo transversal é o que deveria ser, né? Que interessante, todos vamos falar então do meio ambiente, e no final das contas ninguém fala, fica uma coisa assim, olha, né? Ou cada um faz um projeto, eu faço um projeto com essa abordagem, você faz outro projeto com a outra abordagem, tudo bem fragmentado, e aí acabou o projeto, acabou a conversa, e aí a gente... Agora vamos dar aula, agora vamos voltar ao conteúdo, não é? Vamos voltar ao que interessa. Vamos voltar ao que interessa, E essa necessidade de conhecermos mais a Amazônia, professora, que a senhora destacou, por exemplo, só no Brasil existem 30 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. E dessas, apenas 5% se consideram indígenas. Então, há uma grande quantidade de pessoas, apesar da região ser enorme, né? Mas há uma grande quantidade de pessoas que também demandam uma solução sustentável para a questão, né? O elemento econômico é também um dos tripés da sustentabilidade, né? A sustentabilidade está ligada a sermos corretos com relação ao meio ambiente, sermos justos com relação às questões sociais e tem que ser viável economicamente. Então, precisamos pensar nisso, né? E aí, por causa dessa necessidade de entendermos melhor a Amazônia, já que quem não vive aqui, obviamente, tem menos possibilidade de compreender, né? Me fez, então, entender que era nossa responsabilidade, aqui como acadêmicos da região, iniciarmos um movimento de pensar de forma sistemática esses diversos discursos que se fazem sobre a Amazônia, o que chamamos de filosofia amazônica. Enfim, como toda iniciativa, há um tanto de insegurança, né, em dar os passos, às vezes certas imprecisões, mas entendemos que é fundamental começarmos a pensar a Amazônia de maneira sistemática, entendendo os diversos discursos, os diversos argumentos, para ponderarmos e encontrarmos caminhos de fato sustentáveis para a região. Então é isso, estou nessa, professor, estamos aqui na pós-graduação. No ano passado eu dei uma disciplina no mestrado sobre ética do futuro, falando um pouco dessas questões futurísticas. Aliás, dos cenários futurísticos, quando eu voltei de Oxford, um dos cenários futurísticos que eu lecionava aos alunos de medicina, era a possibilidade de uma grande pandemia. E olha só, tivemos, né? Ainda existem alguns cenários preocupantes, mas, enfim,
esse exercício de pensar o futuro e pensá-lo eticamente é algo positivo que estamos fazendo aqui no nosso programa de pós-graduação em filosofia. E neste semestre, estou tendo a alegria de ministrar pela primeira vez, eu acho, nas universidades, a disciplina de introdução à filosofia amazônica, né? Discutindo metodologias para isso, o que significaria uma filosofia amazônica, e, enfim, estamos neste trabalho teórico sobre estas questões. É uma proposta bastante inovadora, não é? Porque acho que o senhor é pioneiro, né, nessa discussão, porque a gente não vê trabalhos nessa linha. Pensar nessa questão da filosofia amazônica é algo inédito, né? E ter formado este grupo, né? Este grupo que discute, que pensa essas questões, eu acho que é de uma contribuição muito importante, né, para o nosso país. Eu acho que essa proposta ela é necessária, né, para a gente pensar o significado da vida no nosso planeta e o significado da Amazônia para o nosso país e para o mundo. O que é que significa isso? E para a gente superar essa ideia, né, de domínio de natureza, ou então, né, aquilo que o senhor vinha dizendo também, ou a gente domina, ou a gente preserva tudo enfim, e deixa a coisa muito como se fosse algo sagrado, né? Então, acho que... romantizada, né, da coisa. Isso. Então, acho que colocar a questão a partir de uma realidade, né, de olhar para isso de uma forma real, de entender que lugar é este, né, quem são as pessoas que vivem neste lugar, como é que a gente vai trabalhar a questão, como o senhor disse, da sustentabilidade, né, do local, para que as pessoas possam sobreviver ali numa relação ética, né, numa relação de respeito com a todos os seres, né? Todos os seres que habitam essa região. Então, assim, a gente sempre vem discutindo o quanto a gente não está acostumado a nos ver nessa relação de interdependência, né? Exatamente. A interdependência entre todos os seres, né? Então, a gente ainda está aprendendo o que isso significa, porque a nossa relação com a natureza sempre foi uma relação mesmo de dominação, como o senhor já explicou, uma relação de dominação e uma relação de aprender a usar este recurso para aquilo que chamamos de desenvolvimento. E aí nos tornamos extremamente consumistas, não é? Porque a ideia de que a natureza ela vai nos prover infinitamente, nos torna despreocupados com a questão do consumo, né? Com a questão de que a gente ao contrário, eu preciso consumir bastante para gerar emprego, não é? Porque senão, se eu não gero emprego, as pessoas ficam sem poder sobreviver, sem poder se sustentar. Então, a questão do incentivo ao consumismo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, né? Como é que vocês vêm discutindo esta relação entre ecologia, desenvolvimento, o papel, né, da educação no debate sobre o modo de vida, né, esse nosso modo de vida, esse modelo de produção e consumo que vem se perpetuando, né, há muito tempo e que tem nos levado realmente a um processo destrutivo, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco como é que vocês têm discutido isso. A sua pergunta é tão importante, professora Elizabeth, que aqui nós estamos com uma proposta de doutorado profissional em desenvolvimento e meio ambiente. Educação, desenvolvimento e meio ambiente. Justamente para que esta discussão sobre o que é desenvolvimento de fato, como a educação pode ajudar nisso e como o meio ambiente entra nessa medida de pensamento, nós estamos com essa proposta, vamos ver se vai dar certo, né? Mas, assim, desculpe aqui os cachorros latindo, né? Estamos em casa, eu moro numa chácara na beira do Rio Madeira,
que é um rio enorme, é muito bonito aqui. Privilégio, né? Mas nós temos também nossas dificuldades. Só para, antes de entrar no tema, então, já que estamos falando aqui do lugar, é uma área de preservação ambiental. As pessoas podem morar, mas não podem explorá-la no sentido de desmatar, etc., né? Mas temos um porto que se instalou ilegalmente aqui do lado, que está gerando uma série de problemas, inclusive ameaças, enfim. É um privilégio, mas também é uma luta, em certo aspecto, estar aqui nesta região onde, por exemplo, para a senhora entender, aqui 70% dos moradores do Estado votaram em um modelo de país, recentemente, em um modelo de país que não casa com a questão da preservação ambiental. Isso me causou assim bastante impacto, né? Falei, como é que as pessoas que vivem lá e que estão o tempo todo, né, dependendo desta preservação para poder continuar a sua vida e tudo mais, fazem esta opção, né? Isso realmente foi um impacto. Isso, professora Elizabeth, também me impactou, num certo sentido, né? Aliás, a escolha do Brasil, em geral, como o Brasil passou os últimos tempos, também me impactou, mas aqui isso me trouxe a reflexão de que, primeiro, a universidade está muito afastada da cultura local. Segundo, entender que talvez aquilo que nós pensamos não seja o mais ligado à realidade. A senhora, por exemplo, acabou de dizer, mas essas pessoas dependem da preservação. Não, elas dependem da utilização dos meios naturais. Então, quando existe alguém ou uma leitura nacional ou internacional que, de fato, não apresenta respostas economicamente sustentáveis, por exemplo, ainda hoje, de fato, não é sustentável manter a floresta em pé. Como assim, professor? O que você está dizendo? Existe na mídia a fala de que nós ganhamos mais economicamente se mantivermos a floresta em pé. Mas não existem mecanismos para isso de fato. Não existem mecanismos para isso de fato. O que existe é a possibilidade de agricultura e pecuária, que dependem do desmatamento, né? Mas e agricultura e pecuária são pecado, viraram pecado agora, né? Todos nós dependemos de agricultura e de pecuária no mundo civilizado. Se não tivermos, aliás, a civilização, as cidades, né? Nós paramos de caminhar coletando frutas e caçando por causa da agricultura há 10 mil anos atrás, né? A Revolução Agrícola. Então, e nós dependemos da agricultura. O nosso modelo depende da agricultura. Uma perspectiva de que vamos crescer como sociedade, estamos crescendo muito no mundo, né? Somos muitas pessoas no mundo que precisam comer. E as áreas utilizadas já estão muito utilizadas, de modo que há, sim, questões... Veja, agora estou fazendo o outro lado, né, do assunto, né? Estou advogando para o outro lado, digamos assim. Mas há questões sobre a nossa relação com uma ética agrícola precisa ser pensada. Porque também demonizar a agricultura, falar, não, olha, porque... Quando eu estava em Oxford, tive a alegria de dar uma palestra para pessoas de 18 países dos 5 continentes falando sobre a Amazônia. E um chinês levantou e perguntou, mas se vocês sabem que é necessário a Amazônia para o mundo, por que é que vocês continuam desmatando? E aí eu falei, olha, é a mesma pergunta que se deve fazer para quem utiliza petróleo, para quem faz uma hiperindustrialização, como no caso da China. Enfim, esse consumismo que a senhora estava destacando, né,
faz com que cada país tenha uma função, e a nossa função no cenário internacional, querendo ou não, continua sendo uma função agrícola, desde a nossa, né, da nossa colonização, aí, no princípio, extraindo madeira e plantando cana-de-açúcar, café, né, criando gado para termos leite. Não é à toa que no século passado tivemos aí a República do Café com Leite, né? Então, nós precisamos, de alguma maneira, entender essa discussão melhor. Já para entrar no tema do doutorado, se a senhora me permite, né, para avançarmos um pouco, acho que o microfone da senhora está desligado, professor. Isso. Eu vejo a senhora falando aí, mas eu não estava escutando. Há no doutorado, eu apresento na tese, apresento esse conceito de individualismo ambiental ou de egoísmo ambiental, né? Por quê? Porque nesta perspectiva de cenário futurístico, uma análise da nossa cultura, a partir de uma análise da nossa cultura, eu proponho que nós estamos nos tornando cada vez mais individualistas. Isso foi uma coisa que, por exemplo, meu co-orientador lá da Inglaterra falou: será mesmo? Eu acho que nós estamos nos tornando mais comunitários e tal. 2 anos depois, a Inglaterra saiu da União, né? Uma espécie de individualismo nacionalista, né? Das nações. Então, as nações também são individualistas nesse sentido, né? Cada uma está pensando nos seus interesses. Sim. E este problema tem nos trazido grandes dificuldades para lidarmos com o tema ambiental. O tema ambiental é global. Não existe um ambiente só brasileiro ou só amazônico, ou só dos Estados Unidos, ou só da Europa, né? O ar é para todo mundo, a questão do aquecimento global é para todo mundo, e assim por diante. Como a senhora destacou numa das suas falas, a interconectividade, a interdependência é algo que estamos começando a descobrir, né? E fruto dessa globalização também, bastante recente na nossa cultura, né? Há pouco tempo atrás, eu podia apenas conversar com os meus vizinhos. Uhum. Hoje estou conversando com a senhora está em São Paulo, é isso? Sim. E eu estou aqui na Amazônia, né? E estamos conversando e podemos conversar com gente da Europa, do Japão e assim por diante. Então, nós temos uma compreensão bastante recente de que todos dependemos de todos, inclusive no sentido ambiental, né? E aí, então, eu entendo que há uma grande... propus, então, que isso estava acontecendo e entendo que isso é um problema bastante sério, porque, por exemplo, voltando no tema aqui da questão da sustentabilidade na Amazônia, há uma grande cobrança de que as pessoas que vivem na Amazônia preservem a Amazônia. E eu estou nesta linha também, né? Inclusive de maneira, às vezes, até conflitiva. Mas, por outro lado, quem se responsabiliza economicamente pelo custo de preservar a Amazônia? Como assim custo de preservar? Sim, porque São Paulo, por exemplo, só para dar eu posso falar do Paraná ou do Rio Grande do Sul, enfim, outros lugares do país se desenvolveram fazendo o quê? Desmatando. Desmatando. Aqui no estado do Amazonas, há uma obrigação legal de manter-se 80% da área e se desmatar apenas 20%. Vamos fazer isso com todo mundo? Vamos fazer isso com São Paulo? Vamos, a agricultura paulista, agora que temos a noção de que ter árvores, biodiversidade, etc., é importante, que tal replantarmos 80% da área paulista para preservarmos o meio ambiente?
que é que vai acontecer com essa proposta, professora Elizabeth? Se torna inviável, né? Então, há uma inviabilidade também, Uhum. no sentido econômico, de se falar simplesmente vamos preservar a Amazônia. Por mais que eu também, volto a dizer, seja defensor dessa tese, né? E acho que por isso, professora, é que na prática as pessoas aqui, quem vive disso, não está aderindo a uma proposta assim, olha, é mais viável manter a floresta em pé. Até este momento, não existe nenhum mecanismo econômico de fato que que faça com que aconteça esta viabilidade. Mas não há várias propostas, não há várias propostas de desenvolvimento, de desenvolvimento sustentável aí, por exemplo, de crédito de carbono. Uhum. Até agora, e mais, quem é que vai pagar por isso? E aí, quando se faz reunião na ONU e tal, e agora vamos ter, em 2025, uma aqui em Belém. Isso. Talvez seja muito interessante fazermos com que professores e professoras do Brasil possam conhecer a Amazônia e participar deste debate internacional tão importante. Mas, voltando, até agora, não só os países não diminuíram as suas emissões, como também ninguém quer bancar essa história de dar dinheiro para manter floresta em pé. Percebe? E os 30 milhões de pessoas, por exemplo, a questão do crédito de carbono, até hoje, é só proposta. Certo. Mas eu fiquei sabendo que teve uma... E as propostas que chegam, assim, no momento, são irrisórias, inclusive. Irrisórias. Então, por mais que eu também quisesse entender que, olha, nós temos que preservar, e entendo isso, né? Nós temos que preservar, na prática, as propostas não são sustentáveis, porque esquecem o elemento econômico. E ninguém, volto a dizer, São Paulo não está interessado em replantar 80% de sua área, o que seria justo. Uhum. Inglaterra, tampouco. A China. Nos Estados Unidos, professora, tem estados lá que a obrigação é de manter 1% da área em pé. E aí você chega para alguém na Amazônia e diz, olha, lá nos Estados Unidos a lei diz que eles têm que manter 1% em pé, e aqui você tem que manter 80% em pé. Mas por quê? Por causa do mundo. Não convence. Não, percebe? E talvez por isso 70% das pessoas aqui votaram numa outra perspectiva que também não me parece positiva no campo político, né? Então, assim, esse é o tema do individualismo ambiental. Eu entendo que nós, como cultura, estamos nos transformando cada vez mais, estamos nos tornando cada vez mais individualistas, e isso, na questão ambiental, é grave. Nós não temos hábito de realmente pensar nos demais, pensar no mundo, e muito menos de pensar nas próximas gerações. Esse tema da ética intergeracional, o que é que vamos deixar para as próximas gerações, não é, de fato, muito preocupante para a nossa população. Imagine, por exemplo, que aparecesse um candidato, uma candidata, vamos colocar, a professora Fabíola, né? Só para incluí-la aqui, brincando na fala, né? Professora Fabíola termina o doutorado dela lá com a professora Elizabeth, deu tudo certo, tal, e ela vai se lançar candidata a presidente da República. E ela chega para a população e fala, olha, em nome das próximas gerações, a minha proposta política é que nós diminuamos a nossa média de consumo. Então, nós não vamos ter mais todas essas coisas que temos nos supermercados, nós não vamos ter mais todas essas coisas tecnológicas,
A minha proposta é que criemos uma lei e façamos com que a nossa sociedade consuma menos em nome das futuras gerações. Será que a professora Fabíola vai ganhar essa eleição, professora Elizabeth? Mas será que a discussão não é o que é que estamos consumindo? Porque a questão Sim. talvez não seja de, olha, vamos parar de consumir, mas o que é que estamos consumindo de verdade, né? O que é relevante para a nossa vida? Como é que nós podemos continuar consumindo, mas de uma forma mais responsável, digamos assim, Com não é? certeza. Esse é o caminho, então, do meio, digamos, né? Já que não podemos, de maneira eficaz, propor que voltemos à Idade Média, né? Em que não tem... Porque, assim, na Idade Média, para derrubar uma árvore, você tinha que pegar um machado lá e fazer força. A capacidade do indivíduo de se aproveitar da natureza era muito menor. Hoje em dia, com uma máquina, a tecnologia aí, né? Com uma máquina, você derruba muitas árvores em pouco Pouquíssimo tempo. tempo. Né? Exatamente. Então, já que não dá para propor este retorno, nós temos que propor, então, um consumo responsável. Só que, por exemplo, lá na Inglaterra, eu pedi um saquinho para levar minhas compras para casa, porque aqui no Brasil, se eu pego o produto, saio com o produto embaixo dos braços na rua, culturalmente parece estranho, né? Uhum. Enfim, é coisa boba. Aí pedi um saquinho lá na... E aí o rapaz, em inglês, me deu uma bronca, dizendo, mas isso não... E o meio ambiente, né? Uhum. Quase que eu virei para ele e falei, escuta, olha tudo que está feito aqui a partir da utilização do meio ambiente. Então, às vezes, é como aquele obeso mórbido que pede Coca Light, come 3 pratos grandes e pede Coca Light. Cafezinho com adoçante. Isso, para dizer que, então, eu sou responsável. Uhum. Né? Para sermos responsáveis, nós precisamos de medidas muito mais enérgicas do que as que estamos fazendo. Né? De modo que, então, há esta necessidade de entendermos a nossa interconexão, e a insustentabilidade de uma sociedade e da vida humana nos modelos que nós estamos aplicando atualmente. E, só para passarmos para outro assunto, já vi que estamos há 40 e poucos minutos falando, só para passar para outro assunto, entendo que 3 áreas são importantes nessa discussão, porque o pensamento filosófico demora para chegar na cultura. Né? A gente estuda história do pensamento, vê que agora que Nietzsche está virando mais... Né? Então, os pensadores demoram para fazer efeito na cultura. Para que a gente possa efetivar uma cultura ambientalmente responsável, são importantes, penso eu, 3 áreas. Não necessariamente nesta ordem de importância, mas a área artística, precisamos fazer arte sobre isso. Estética chega mais perto das pessoas do que a ética, né? Precisamos de uma visão religiosa mais ligada a isso. Mas a religião não morreu. Eu, por exemplo, no meu TCC de filosofia, na graduação, falei sobre a morte de Deus na cultura, e etc. Né? Pegando lá o pensamento do Nietzsche. Mas estamos vendo que a religião, por exemplo, no Brasil, tem sido decisiva, inclusive, nos âmbitos políticos, não é verdade? Certo, cada vez mais. Com certeza. Então, com fé ou sem fé, temos que entender a importância da religiosidade. E, por exemplo, essa é uma discussão aqui na universidade. A necessidade de implantarmos um curso de ciências da religião. E aí algumas pessoas dizem, mas religião é negativo, a religião
né? Serve para explorar e tal, e tal. Ok, como for, é um fenômeno que está presente no início da civilização e se mantém hoje ainda muito forte para o bem ou para o mal. Então, é uma outra área que, penso, precisamos avançar. Por isso, também a discussão lá da ecologia integral, da filosofia ecológica integral, ligada ao documento do Papa Francisco. E, em terceiro lugar, volto a dizer, não em termos de importância, talvez esta seja a mais importante, a educação. E aqui, a senhora e os que trabalham aí nesse excelente projeto estão firmes, né? Trazendo a discussão ambiental para os meios de comunicação mais inovadores, né? Essa questão de termos um monte de material audiovisual falando sobre o tema, isso para professores, isso é muito valioso. E a discussão da curricularização, né? Porque não adianta só ficar assim solto, tem que estar no núcleo do pensamento da educação, né? Enfim, não sei, acho que já falei bastante. Posso tomar uma aguinha? Claro. Podemos dar um aguinha de 5 minutos? Podemos, mas também, se o senhor quiser encerrar sua fala, eu já abusei demais da sua. Não, tudo bem. Temos ainda da sua a discussão, contribuição. Se quisesse falar da filosofia amazônica, acho que já falamos da filosofia amazônica, e acho que já dá para irmos encerrando, é verdade. Eu não quero abusar aqui do seu tempo, né? Não, essa é a minha preocupação. 50 minutos, uma hora está de bom tamanho, né? É que eu acabo linkando uma coisa com a outra e acho que já falei, sim, das principais questões aqui. E assim, acho que a gente agora, com essa questão da educação, a gente precisa também, né, discutir como é que a formação desses professores nas universidades tem acontecido. Sem dúvida. Porque a gente vê que a mercantilização do ensino, a gente vê que a privatização da educação ela é bastante poderosa, né? E isso tem feito com que esses debates todos sobre as questões ecológicas, sobre essa reflexão da nossa realidade, do nosso país, do planeta, né, das questões que são de interesse planetário, muitas vezes elas ficam ausentes desse processo formativo nas universidades, especialmente porque hoje a gente tem, com essa mercantilização da educação, a gente tem muitas faculdades, especialmente particulares, né? Não querendo generalizar de forma alguma, não é essa a intenção, mas com essa preocupação com a questão financeira, a gente tem muitos professores horistas, né? E que estão trabalhando muitas horas em diferentes instituições, em diferentes cursos. Então, novamente, a gente vê a fragmentação. Então, acho que a gente precisa problematizar isso, né? E estabelecer esse diálogo entre os saberes, né? Entre os diferentes campos do saber, para a gente poder, de fato, abarcar todas essas dimensões que envolvem a questão da ecologia. Então, eu acho que fica aí um grande desafio para a educação, para a formação dos professores, fazer uma crítica a esse modelo também mercantil que tem dominado a educação e que tem feito com que a gente forme também alunos a partir de um currículo extremamente fragmentado e que tem como único propósito formar. Ou você forma pessoas para continuar num grupo de elite, né, fazendo a gestão de empresas, fazendo as políticas públicas, etc., e um outro grupo onde eles vão ter uma educação elementar para poder continuar aí o trabalho de mão de obra que é necessário aí para as indústrias. Então, acho que a gente precisa problematizar este modelo, inclusive este modelo onde a gente fala de uma formação técnica, né,
que não é também crítica, né? Onde você vai falar da técnica sem uma compreensão da ciência, né? Você vai tratar de uma formação técnica, você vai formar um técnico nesta ou naquela área, sem um aprofundamento do conhecimento científico, sem um olhar crítico para esta realidade. Então, eu acho que a gente tem muito ainda a avançar, né? Então, acho que vamos continuar aqui discutindo. Sim. Vamos continuar aqui batalhando para que a gente possa, enfim, acreditar, né, que por mais difícil que seja, a gente tem conquistado alguns avanços, né? Sim, por mais difícil que seja, a gente tem conquistado. Eu fico muito contente de estar conhecendo pessoas no campo acadêmico que estão se esforçando nesse sentido. Quando a gente estuda essa discussão ambiental, nem sempre é com muita esperança que a gente olha para o futuro, né? Uhum. Porque, olha, não se trata só, por exemplo, de sairmos de um modelo capitalista para um modelo socialista. Alguns apresentam essa proposta, né? É o capitalismo aquilo que traz o problema ambiental e tal. Certamente, um excesso de consumo e tal é grave. Agora, também o modelo socialista, e aí isso está lá nos textos do Marx, etc., previa uma utilização da tecnologia sobre o meio ambiente de tal forma que não fosse mais necessário utilizar o trabalho humano e que, então, fosse possível distribuir as riquezas e assim por diante. Então, há uma perspectiva nos nossos dois grandes parâmetros, né, de modelos sociais, há uma perspectiva de exploração da natureza. Basta ver o que aconteceu com os países socialistas também. Eles fizeram o quê? Uma grande industrialização de base, justamente aquela industrialização para aproveitar os recursos naturais e assim por diante, né? Então, certamente, é um desafio que depende de nós, não é simplesmente buscar uma teoria do passado que vai resolver o problema. Como eu disse, este é um problema novo, no sentido de que é novo na nossa consciência humana, né? É recente, é de 30 anos para cá que a gente tem discutido isso de maneira mais pública, de maneira mais intensa, né? A Rio 92 é um dos marcos para isso, né? Para essa discussão. Mas, para encerrar, então, aí a minha fala, entendo no sentido do que dizia o Foucault, né? Das nossas pequenas responsabilidades, né? A microfísica do poder, que é um dos textos dele, nos leva a entender assim, olha, se eu não posso mudar o mundo de uma vez, mas eu tenho algumas responsabilidades no meu âmbito, né? Então, com os meus alunos, eu posso fazer algo, né? Com aqueles que estão próximos de mim, eu posso fazer algo. Com as minhas limitações, algo posso fazer. E este algo deve ser feito, né? Então, não sabemos como será o futuro, mas sabemos que este é um momento decisivo e que, independentemente de se estamos animados ou não com o que achamos que vai acontecer, é nosso dever contribuirmos para uma perspectiva mais responsável desta relação entre os seres humanos e a natureza. Muito bem, acho que esse o nosso desafio e eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Professora, foi excelente. E pela gentileza que a senhora, a professora Fabíola e aqueles que estão acompanhando aí o projeto tiveram comigo. Muito obrigada, né? E vamos continuar aí trocando ideias, vamos continuar a conversa em outros momentos, porque eu acho que é assim que a gente avança, né? Conversando, trocando ideias e trazendo aí os problemas da realidade, né? Para a gente tratar, porque, como o senhor disse, são questões com as quais nós estamos nos deparando e que precisamos enfrentá-las, né? Então, muito obrigada. E até uma próxima ocasião. Para fazer parcerias, para continuarmos o trabalho em rede, o trabalho conjunto. Grande abraço, professora. Obrigada, abraço. Obrigada.